Eu já vi gente que diz que não é assim, mas eu penso que a grande maioria das pessoas que a gente conhece, que são seres humanos, tem uma relação muito forte com a sua terra. Não necessariamente um apego que o impede de sair de lá, mas é aquela sensação de que você precisa pertencer a algum lugar, mesmo que esse lugar não seja o lugar que você nasceu. Mas a gente sempre precisa ter algum lugar para voltar, algum lugar que nos sirva de referência, algum lugar que nos sirva de segurança, né, se alguma coisa der errado, é aquele lugar que a gente descansa. Eu acho que é por isso que tantas histórias de pessoas que precisam deixar a sua terra e se tornarem refugiados tocam tanto os nossos corações e acabam falando muito com os nossos sentimentos, porque nós nos colocamos no lugar dessa pessoa e talvez a gente consiga imaginar o quão terrível é você ser expulso da sua casa e se tornar um peregrino sem lar, sem terra, sem chão, sem muitas vezes ter para onde voltar. É esse o drama de um refugiado. Mas o fato é que quando a gente tem essa referência de um lugar para voltar, a gente sempre vai se sentir um estrangeiro. Por mais que você tenha títulos de cidadão de uma nova terra que você vai viver, no fundo, você vai ser sempre um estrangeiro. Não é à toa que a figura do estrangeiro, do refugiado, do imigrante, é associada nas Escrituras, na Bíblia, com o jeito de ser das pessoas que seguem Jesus. As pessoas que seguem Jesus, desde o Antigo Testamento, são chamadas pela palavra de Deus de peregrinos. E é por isso que muitas vezes você vai ver no próprio Antigo Testamento instruções de como a gente deve tratar o estrangeiro, o peregrino e o refugiado, numa espécie de tentativa de nos projetar naquela pessoa e nos ajudar a entender o que é essa figura de ser alguém em terra estranha e, por isso, nunca desamparar alguém que está em terra estranha. Eu hoje queria conversar com você sobre a carta que Pedro escreve para a igreja que sofria, lá nos seus primeiros anos, mais precisamente a sua primeira carta, que é a carta de 1 Pedro, que está ali no Novo Testamento, já no finalzinho. Nós vamos ler primeiro no capítulo 4, do versículo 7 a 10. Obviamente, 1 Pedro fica antes de 2 Pedro, mas fica depois do livro de Tiago, da carta de Tiago. Lá no finzinho da sua Bíblia, se você não trouxe Bíblia, basta fazer um sinal que Marilana pode levar até você um exemplar, tá bom? E a gente vai projetar aqui também na projeção. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler primeiro os versículos 7 a 10. Que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que seja mais do que informação, mas tenha o poder de transformar as nossas vidas e de nos aproximar da semelhança do teu Filho Jesus. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já leu alguma vez as cartas de Pedro, mas são cartas muito densas e cartas muito profundas, já que Pedro se propõe a escrever tendo como destinatário uma igreja que começava o seu período de perseguição. As coisas começavam a ficar complicadas e a igreja de Cristo, aqueles que ficaram seguindo Jesus e os novos adeptos desses discípulos, cresciam em número e aí começa a surgir uma oposição contra essa igreja e essas pessoas se dispersam ali naquela região da Palestina. E a igreja que surge ali em Atos, no capítulo 2, em Jerusalém, de repente se vê espalhada por uma região cada vez maior, porém, a cada vez que ela se espalha e ela cresce, aumenta a oposição e a perseguição a essa igreja.
No domingo passado, nós vimos um pouco sobre a igreja perseguida na Coreia do Norte e a gente viu um pouco o que é que Jesus tem a dizer a essas igrejas que são perseguidas e ao seu povo que sofre com perseguição, lá naquela imagem do comecinho de Apocalipse, lembra? Quando Jesus passeia entre as 7 igrejas ali figuradas naqueles 7 candelabros, né, e aquelas 7 estrelas com os anjos dessa igreja, e que Jesus diz para essa igreja: não tenha medo. Hoje nós chegamos no outro ponto, do que é que Deus tem para dizer para a igreja e para as pessoas que formam essa igreja, as pessoas que seguem a Jesus, enquanto elas são perseguidas, enquanto elas sofrem como peregrinos nesse mundo. Para a gente entender a carta de Pedro, a gente precisa entender um conceito aqui que é bem importante para ele e que tem também a nos ensinar hoje. Veja que no versículo 7, ele começa a sua exortação seguinte com uma afirmação: o fim de todas as coisas está próximo. Se tem uma coisa que os autores bíblicos não têm dúvida, é de que o fim de todas as coisas está próximo. Às vezes a gente fica esperando chegarem os últimos dias, né? Ah, não, quando vierem os últimos dias, e muita gente tem me dito com certa constância: olha, pastor, eu tenho certeza que a coisa está apertando e os últimos dias estão chegando. Eu tenho uma coisa para dizer a você: eles já chegaram. Segundo a Bíblia, nós já estamos vivendo esses últimos dias. Na concepção do Novo Testamento, os últimos dias compreendem o dia que Jesus veio à Terra, o dia em que o Messias encarnou e fez-se homem, até o dia em que ele voltará. Isso são os últimos dias. O próprio Pedro fala sobre isso aqui ainda no capítulo 1 dessa primeira carta que ele escreve, lá no versículo 20. Veja o que é que ele diz lá em 1 Pedro 1:20. Conhecido antes da criação do mundo, ele está falando sobre Cristo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, olha, estamos vivendo os últimos tempos e o fim de todas as coisas está próximo. Se você for lá em Atos, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, você vai ver o autor de Atos explicando que aquilo que aconteceu em Jerusalém, lembra que caiu fogo e ali surge o Pentecostes, e ali você vê a inauguração da igreja. Ele diz, olha, lá em Joel, no capítulo 2, Joel já profetizava que nos últimos dias essas coisas iam acontecer. Então, sempre que a gente vir na Bíblia, no Novo Testamento, a expressão últimas coisas, últimos dias e fim dos tempos, nós já estamos vivendo esses últimos tempos. Talvez não estamos vivendo os últimos acontecimentos dos últimos tempos, mas os últimos dias já começaram. Então, Pedro lembra para essas pessoas que estão recebendo essa carta de que o fim de todas as coisas está próximo. É como se você estivesse correndo. Hoje teve maratona aqui no Rio, não fiz essa, mas quero fazer a meia de agosto, se um milagre acontecer, né? Mas eu tenho esse plano. Mas quando você está correndo, o que motiva você a continuar correndo é a chegada. Então, conforme vai aumentando o treino, você sabe que assim, aqueles 3 quilômetros finais são mortais. Mas aí eu tenho um método meu. Quando chega em 1,5 km, é como se eu tivesse já chegado, sabe? Então eu vou contar 100 metros 15 vezes. Mas aí é meu método muito peculiar no mundo de Bob aqui, de fazer as coisas. Mas cada pessoa que faz isso que corre tem a sua maneira de enxergar o fim. Mas o que motiva a gente a continuar correndo e dar aquele último gás é justamente saber que está perto do final. Então Pedro está falando aqui para essas pessoas que estão sendo perseguidas e que estão sofrendo todo tipo de adversidade externa, né, pela sua fé, pela sua vida, pela sua postura, pela sua atitude. Ele lembra para essas pessoas, olha, eu sei que está difícil, mas saibam que o fim de todas as coisas está próximo. Então, a primeira coisa que ele faz a gente entender aqui é que o fim de todas as coisas não necessariamente deveria nos causar medo, certo? Que é a reação natural da gente quando olha o fim do mundo. A gente aprendeu a pensar o fim do mundo como uma coisa muito terrível,
né? E realmente não é algo fofo de se ver, já que a criação será julgada, mas o fim de todas as coisas, como é apresentado na Bíblia, ele deveria nos trazer esperança e alento à alma. Tá? Então, o fim de todas as coisas é a certeza de que tudo vai voltar a ser como tinha que ser. Que tudo, né, que as coisas não vão ficar perdidas como estão hoje. Porque se a gente olha hoje ao nosso redor, e aí fica aqui um encorajamento a você, para que você leia lá os profetas menores, parece que você está vivendo os dias de Abacuque, sabe? Onde o pobre é oprimido, onde você rouba a terra do seu irmão, onde você mata por nada, e o mundo parece que está todo errado, e as coisas estão totalmente equivocadas, e estão mesmo, e a cada dia que passa a gente vai se distanciando daquilo que o mundo era para ser, e quando a gente fala sobre as últimas coisas, e sobre a certeza de que os últimos dias estão se aproximando, a gente está se confortando e buscando a esperança de que as coisas vão voltar a ser como eram para ser. Então, aqui o consolo e o conforto que Pedro dá a essa igreja primeiro é, olha, tenham calma, as coisas estão terminando, a coisa está caminhando para o fim. E aí a gente fica meio desesperado, né? Porque Pedro escreveu já faz quase o quê? 2000 anos? E mesmo assim ele já dizia, as coisas estão caminhando para o fim. Estavam. E ele mesmo explica o que é que está acontecendo aqui, lá na segunda carta. Pode passar um pouco a sua Bíblia aí? Veja, e aí muitas pessoas já naquele tempo de Pedro diziam, Pedro está demorando muito. Como é que são as últimas coisas? Como é que o fim está se aproximando? E esse tempo não passa não, e Jesus não volta. E aí Pedro, há 2000 anos atrás quase, diz o seguinte para a igreja que estava ansiosa: não se esqueça disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o fim está mesmo próximo, mas o tempo de Deus não se parece com a nossa forma de contar o tempo. Para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, não se preocupe e tenha certeza de que hoje as coisas já estão se encaminhando para o seu final. E esse final é um final feliz. Portanto, no dia do desespero, Pedro lembra à igreja que o fim de todas as coisas está próximo. Tudo vai acabar. E ele fala isso para uma igreja que ele começa tratando no capítulo 1, e você pode voltar mais uma vez a sua Bíblia lá, no capítulo 1, veja como ele começa a saudação a essa igreja. Não é qualquer igreja, não são quaisquer pessoas, são pessoas que vivem uma realidade difícil. E aqui ele se apresenta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, essa carta é escrita aos eleitos de Deus que estão peregrinos, dispersos, estrangeiros, refugiados. Ele faz questão de dar essas duas características para que as pessoas que estão lendo essa carta e a gente que hoje está ouvindo essa carta possa entender e se colocar no lugar e assumir a atitude de pessoas que vivem essa realidade, a realidade do fim e a realidade de que não pertencem ao lugar em que vivem. Ele lembra que a igreja, as pessoas que seguem Jesus, não são pessoas que são completamente adaptadas ao ambiente em que foram chamados para viver. Não é à toa que, por exemplo, a gente vê que boa parte do registro do ministério de Jesus está ali no Sermão do Monte. Como é que John Stott, que é um grande estudioso da Bíblia, chama aqueles 3 capítulos de Mateus? Contra a cultura cristã. É o jeito de fazer as coisas totalmente diferente daquele que o sistema que a gente vive nos ensina a fazer e a pensar.
Então, enquanto a gente é formado e aprende e conversa sobre frases motivacionais, né, que eu até já falei aqui, enquanto eles dormem, trabalhe, né, enquanto eles sonham, execute. A gente é aquele povo que olha para as palavras de Jesus e escuta: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não faz sentido, é coisa de estrangeiro. A gente é aquele povo que é exortado a ter toda a alegria quando é provado, sabendo que isso é para aperfeiçoar o nosso caráter. Isso não é normal, isso é coisa de estrangeiro. Então, esse povo que segue Jesus, as pessoas que decidem que vão seguir Jesus, que são alcançados por Jesus, são convidados a viverem nesse mundo como um estrangeiro, como alguém que faz parte dele, que está dentro dele, mas que não está totalmente envolvido ou não tem a mentalidade dele. É por isso que Paulo, quando escreve para os Romanos, e acho que muita gente aqui já ouviu essa advertência, lá em Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Não tome a forma desse mundo, não se amolde a esse mundo, não viva como esse mundo quer que você viva. Pelo contrário, vá cuidando da transformação desse mundo conforme você vai vivendo e vai se aproximando de Jesus. Então Pedro aqui sabe que essas pessoas que decidiram seguir Jesus são pessoas que decidiram viver de um jeito diferente e que não é igual à forma que o mundo nos ensina a viver. Ele também sabe que são pessoas que vivem com um certo senso de urgência e um certo senso de esperança, porque olham para a realidade da vida e sabem que as coisas estão caminhando para o fim. Então ele resolve escrever uma carta como se fosse uma recomendação para pessoas que estão passando uma temporada em terra estranha. Sabe aquele filme Guia dos Mochileiros da Galáxia? É algo mais ou menos assim, sendo gospel, né? Então, ele vai escrever aqui um guia do mochileiro nessa terra. E ele vai dizer para essa igreja como é que ela deve encarar o sofrimento e quais devem ser as atitudes dela para se manter são nesse mundo tão caótico. Então, é importante que a gente saiba que o fim de todas estas coisas estão próximos. Portanto, pode voltar a sua Bíblia lá para 1 Pedro capítulo 4... Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. A primeira recomendação que ele dá para a sua igreja, para os seguidores de Jesus que estão sofrendo espalhados pelo mundo: sejam sóbrios e estejam alertas. Sejam criteriosos e sejam alertas. Ou seja, em outras palavras, não comam mosca. Não sejam boca aberta. Não se deixem embebedar ou serem ludibriados pela falsa realidade que está ao redor de vocês. O primeiro chamado aqui que Pedro faz a esse povo é um chamado à realidade. É o senso de é a atitude de estar constantemente buscando manter a sanidade diante das situações ao redor. A gente vive num mundo e num contexto em que todos os dias nós somos levados a sermos ludibriados por aquilo que nos cerca. O que é que eu quero dizer com isso? É que todo dia a gente é levado a buscar prazeres, realização pessoal, satisfação, em coisas que não são aquilo que Deus apresenta como sendo o caminho para a gente. Então nós somos levados a nos envolvermos em relacionamentos que não são saudáveis. Nós assumimos posturas em relacionamentos de forma que eles são tóxicos, eles são nocivos. Nós assumimos posturas agressivas, às vezes nos negócios, onde as coisas são feitas por debaixo dos panos. A gente aceita suborno ou paga suborno e acha que isso tudo está dentro da normalidade. Afinal de contas, se não for assim, a coisa não anda. Se eu não cedo, a coisa não acontece. Qual é o problema de eu buscar algum tipo de prazer em coisas que talvez eu aprendi que são ilícitas? Nenhum. E a gente vai fazendo ali pequenas concessões, pequenas negociações, e de repente a gente está racionalizando
o pecado que a gente assumiu como se fosse uma coisa boa e legítima, sabe? Então, de repente, eu estou envolvido por um mundo de ilusão, onde o meu pecado, onde a minha forma de viver se torna legítima. E assim, eu acho que aquela minha ilusão é a realidade que me cerca. Então, aquela pessoa com quem eu me envolvi, e eu sei que me faz mal, passa a ser necessária para a minha vida. Aquele negócio que eu fiz, que eu sei que é escuso, passa a ser fundamental para meu sustento. Como é que eu vou abrir mão de uma agenda sufocada em que as minhas prioridades estão todas equivocadas, se eu preciso garantir o sustento da minha casa? E a gente vai criando toda uma estrutura mental, uma maneira de enxergar a vida em que a gente está iludido. E a gente não enxerga essa ilusão. A gente vive pautado por essa mentira e não enxerga que é mentira. Não é à toa e não é somente sobre mentiras absurdas que a gente escuta a palavra de Deus nos ensinar que o pai da mentira é o diabo. Que quem tem o interesse de nos transformar numa vida de farsa e de ilusão são as forças espirituais que são contrárias a Deus. Então isso é uma realidade e de repente eu posso ser alguém que hoje estou vivendo uma grande farsa, uma grande mentira, onde eu assumi um personagem e assumi os meus pecados como sendo a única realidade possível. E aqui nessa carta que Pedro escreve para uma igreja que sofre, ele não está preocupado em tirar o sofrimento dessas pessoas. Em nenhum momento você vai ver Pedro ensinando essa igreja, essas pessoas, algum tipo de oração ou de jejum que vai livrá-los do sofrimento. Não. Ele vai ensinar essas pessoas a lidarem com o sofrimento cotidiano. Ele sabe que vai existir, ele sabe que vai doer, mas como é que você vai agir enquanto dói? E a primeira coisa que ele ensina para essas pessoas que vivem os últimos dias é, olha, sejam sóbrios, sejam criteriosos, não caiam em qualquer mentira, não se deixem levar por esse mundo de ilusão. E lembra o que é que João fala que faz o ser humano pecar? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Concupiscência é uma palavra feia e em desuso, mas quer dizer a nossa inclinação natural para buscar os prazeres desses dois aspectos da vida, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos e a soberba da vida. E essas três coisas nos cegam, e elas são a encarnação da advertência de que um abismo chama outro abismo, um buraco leva a um buraco maior. Por isso que Pedro está preocupado em ensinar para a gente que, olha, no mundo que vocês vivem, vocês estão sofrendo, mas procurem manter a sobriedade, sejam criteriosos, não se deixem levar pelo mundo de ilusões que se apresenta diante de você. E isso tem uma outra instrução em seguida, que é quando ele fala, se dediquem à oração, lá no capítulo 4, no versículo 7 ainda, ele fala, dediquem-se à oração, sejam criteriosos, tenham bom senso e se dediquem à oração. Aqui é como se você estivesse se protegendo de dois lados. Uma é para que você não tome a vida errada que a gente vive como sendo a forma certa de viver, mas quando ele ensina a gente a buscar a oração, ele está nos ensinando um outro aspecto dessa realidade. Porque quando a gente está no sofrimento, quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente não tem clareza das coisas como elas são, certo? Então você não consegue enxergar a medida da dor muitas vezes, você não consegue enxergar a dimensão desse problema que você vive, você não consegue às vezes enxergar a solução deles. E aqui ele recomenda que essas pessoas que seguem Jesus procurem ser criteriosos, tenham bom senso, não se deixem levar pelos erros ao redor de vocês e se dediquem à oração. Porque quando a gente ora, a gente se escuta, a gente fala para Deus, Deus nos escuta e a gente começa a entender o tamanho de Deus e o tamanho do nosso sofrimento. É como se fosse uma terapia com quem resolve a causa principal de todas as coisas. É Deus tomando para si
a responsabilidade do meu sofrimento. É quando eu tenho a possibilidade de entender que o Deus que está me escutando é infinitamente maior do que o tamanho daquilo que eu estou vivendo. Por isso, uma das formas da gente se manter, talvez a mais importante delas, de se manter criterioso e tendo bom senso em meio ao sofrimento, é quando a gente ora. E às vezes a gente negligencia demais a prática da oração. E aí tem gente que diz, pastor, eu não consigo orar porque eu durmo no meio da oração. Eu também dormia, eu tenho que ser muito sincero. Na época do seminário, para mim era uma dificuldade. Então eu comecei a orar sentado. Aí eu comecei a dormir sentado. Aí eu comecei a escrever a oração. E aí eu não dormi mais. Mas sempre tem alguma maneira que você, alguma ferramenta, algum dispositivo que você pode fazer uso para que você cultive uma vida de oração. Não sei orar, não sei como orar. Orar é falar com Deus e falar para Deus. Não tem uma forma exata, uma fórmula mágica, as palavras mais adequadas. É quando a gente se coloca diante de Deus e fala para Ele, sabendo que somente Ele pode resolver todas as questões da nossa vida e que só nele nós podemos depositar toda a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, se você é desse tipo de gente que está sofrendo, comece a anotar e a lembrar. Estamos chegando perto do fim de todas as coisas. Isso traz conforto ao nosso coração. As coisas têm jeito, as coisas têm solução. Se dedique a ser sóbrio e a ter bom senso, a ser criterioso e a ter bom senso. Não se deixe levar pela ilusão do pecado, nem pelo sofrimento daquilo que está ao seu redor. Procure encontrar a realidade dessas coisas. Como? Principalmente por meio da oração. É isso que Pedro está aqui ensinando para essa igreja. E aí ele vai continuar as suas instruções, e ele fala logo em seguida, depois de ensinar o povo a orar, ele diz, sobretudo, acima de qualquer coisa, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você já se dedicou a ser sóbrio, você já ora, mas acima disso, acima de qualquer coisa, vocês precisam, cara igreja, que Pedro está ensinando, acima de tudo, vocês precisam amar sinceramente uns aos outros. Eu gosto mais da tradução da Revista e Atualizada, que fala fervorosamente, amar uns aos outros. Porque o amor encobre a multidão de pecados. Todo mundo aqui que já conviveu com gente sabe que conviver com gente não é fácil. Não é à toa que Provérbios, né, o sábio que escreve Provérbios, diz que o relacionamento entre amigos é como um ferro que afia ferro, sai faísca. Né? Não é algo agradável de se viver, não é uma massagem ou um cafuné, é ferro afiando ferro. Onde tem gente reunida tem problema, porque todo mundo é feito da mesma matéria-prima que a gente diz sempre aqui, carne, osso e pecado. E uns parece que tem mais ainda, né? Mais carne, calma. E onde tem gente junta, a coisa complica. Por isso que tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Jesus, o tempo todo vai dizer que o que vai manter a gente sóbrio, unido e vivo, é o amor. E esse amor não é esse amor romântico, sabe, das novelas, ou dos livros, ou das músicas que a gente sente e revira os olhos, de Djavan, por aí vai. É um amor que passa pela decisão de amar. É uma atitude, não é um sentimento. A gente acostumou, por causa dessa geração romântica que a gente vive hoje, a achar que algumas das atitudes que Deus nos ensina a ter são sentimentos, e não são. Perdoar é uma atitude, não é um sentimento. Eu decido perdoar, eu empenho meus esforços nesse movimento de perdoar alguém. Da mesma forma, a exortação de amar as outras pessoas e até os inimigos é uma exortação que me pede uma atitude. Então, eu não oro pedindo a Deus que me dê amor por Nazaré. Eu peço que Deus me ajude a amar Nazaré como Ele mandou eu amar. É uma ordem.
É uma ordem, por isso é uma atitude. Eu coloco em ação essa minha decisão de amar ao próximo. E aqui a forma que a gente deve encontrar para passar por esse sofrimento é buscando outras pessoas. Nenhum momento você vai ver a palavra de Deus, Jesus e os discípulos dele ensinando a gente a se isolar no dia do sofrimento. Você nunca vai ver, ó, se hoje você amanheceu mal, vai, sobe uma montanha e passa 40 dias lá meditando. Nunca, 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 nunca. O tempo todo você vai ver a Bíblia nos ensinando e nos movendo na direção da comunidade. O tempo inteiro. Desde a oração de Jesus, que é coletiva, quando ele ensina Pai Nosso que estás nos céus, e não meu Pai, meu único e exclusivo Pai, igual Henrique Cristo, né? Meu Pai, não é assim. É Pai Nosso. Desde ao autor de Hebreus, que nos ensina, nunca deixe de congregar para que você não esfrie. Da mesma forma como Paulo ensina a igreja de Coríntios, que os dons são para que a igreja se abençoe entre si, aqui nós vemos Pedro nos ensinando de que devemos amar sinceramente, fervorosamente, o nosso próximo, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas pessoas que são estrangeiras, como a gente é nesse mundo. Então, aqui a advertência do versículo 8 é muito clara. Amem-se sinceramente, se esforcem para que esse amor seja verdadeiro e seja demonstrado na prática. Não se isolem, não criem barreiras. Você vai ver Paulo escrevendo para Filipenses que a gente se esforce com todas as nossas forças, até para pensar igual. Para que a gente realmente não tenha barreiras que nos separe, mas que nessa terra estranha que a gente vive, nesse sistema tão diferente que a gente vive, aquele que Jesus ensinou a gente a viver, a forma que vai nos proteger, acima de tudo, é andando junto. É andando na coletividade do corpo de Cristo, é andando como igreja, é sendo irmão, é sendo irmã, é não se deixando levar por picuinha, sabe? Por coisas menores, não rompendo por qualquer coisa, é andando a segunda milha. Sabe por quê? Porque o amor é quem encobre a multidão de pecados. E aí começa pelo meu pecado, pela percepção de que eu sou pecador mais ou pior do que você. Porque aí eu sei que eu preciso do seu amor também para que esse relacionamento funcione. Porque às vezes a gente se coloca somente no papel da vítima. A gente aprende isso, né? Ah, não, realmente eu tenho que perdoar porque aquela pessoa precisa do meu amor. Você precisa do amor dela. Porque você é tão pecador quanto ela. E aqui a gente está falando de uma relação entre iguais. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele ensina que Jesus é o exemplo do relacionamento, que é aquele que se esvaziou de si mesmo, assumiu forma de homem, não julgou por usurpação usar a sua personalidade divina, o seu atributo divino, mas se esvaziou a si mesmo. E essa deveria ser a referência que a gente deve ter ao se relacionar com o próximo, de esvaziamento. Porque assim eu sei que eu não tenho nada para passar no seu rosto, sabe? Você não me deve nada, porque eu sou tão pecador, miserável quanto você. E aí a gente está aqui entre iguais. E aí eu estou aqui envolvido no movimento para me relacionar com você com o máximo de amor que eu consigo amar alguém. Um amor fervoroso, verdadeiro, sincero. E é nisso que deve estar empenhado todas as minhas forças, porque eu, como peregrino, como forasteiro nesse mundo, preciso de você para passar por isso aqui da melhor forma possível. Portanto, ninguém consegue superar ou passar pelo sofrimento sozinho. Ninguém consegue manter a clareza da situação sozinho. A gente precisa de ajuda. Portanto, não se isole nunca, jamais. É essa a recomendação que Pedro dá aqui para a igreja que sofre e para as pessoas que sofrem. Você precisa de clareza. Quando você sofre, você precisa ver as coisas como elas são. Busque a Deus e busque ao próximo. Conviva com as outras pessoas. Eu fico muito incomodado quando eu vejo
que a gente ainda não tem uma cultura em que toda a igreja está envolvida em pequenos grupos. Sabe por quê? Porque quando você está com alguém, e eu acho que todo mundo já teve essa oportunidade ou necessidade na vida de encontrar alguém que passa por alcoolismo, narcóticos, pessoas que lutam com vícios ou coisas parecidas. O que é que a gente faz para ajudar essa pessoa? Além de orar, a gente faz uma intervenção. E qual é essa intervenção geralmente? Qual é a que mais funciona? Grupos de apoio, Alcoólicos Anônimos. Ela vai para lá e ela vai encontrar pessoas iguais a ela, que vão ajudar lá todos os dias a enfrentarem os seus vícios, e elas vão se encontrarem como pessoas iguais, e elas vão se ajudar sempre nesse sentido. Por que é que nas lutas que a gente enfrenta na vida, com as recomendações que a gente tem do próprio Jesus e da palavra que ele deixou, por que não é o mesmo tipo de intervenção que a gente faz quando está passando por dias difíceis? Se essa é a recomendação. Por isso que eu não entendo porque tantas vezes alguns de nós não frequentam um pequeno grupo. PG não é mais uma programação da igreja para que você se sinta vinculado a isso aqui, não. Nós somos pessoas quebradas, pessoas que sofrem, pessoas que precisam de Cristo, que se encontram fora do domingo à noite para conversarem sobre as suas vidas, para orarem juntos sobre as suas vidas, buscando a clareza, a sobriedade e o bom senso, porque a gente sabe que a vida nesse mundo, que é tão diferente daquilo que a gente acredita, não é fácil. Por isso que a gente precisa uns dos outros. E é nesse ambiente que a gente se esforça para amar uns aos outros de maneira sincera e fervorosa, sabendo que você gosta de azul e você gosta de vermelho, e que às vezes azul com vermelho não combina, mas vamos aqui fazer um esforço, porque isso aqui vai dar roxo, de alguma forma. É isso que é amar fervorosamente. Então, ferramentas para isso a gente tem. Então, se a gente quer passar por isso de uma maneira mais próxima daquilo que a Bíblia nos ensina de como superar momentos difíceis, a gente tem esse caminho a seguir. A receita é antiga, tem pelo menos 2000 anos, por aí pertinho. E aí lá no versículo 9, ele vai dizer, ele vai assim, Pedro é muito mala, né? Ele vai apertando. Ok, então o fim está chegando. Ok. Não, mas então eu tenho que orar. Ok. Ser sóbrio. Ok. Amar muito. Ok. Aí agora, como você acha que não dá para apertar mais ainda, aí ele vem com uma bordoada. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Então assim, ame e mais, seja hospitaleiro e sem reclamar. Ok, Pedro, já deu, não dá para mim, estou indo para casa, não tenho condição de ouvir essa carta. Então, não basta você só dizer que ama, você só compartilhar as suas aflições na casa de alguém. A sua casa também deve ser uma casa em que você recebe as pessoas. Sejam hospitaleiros. O conceito de hospitalidade na Bíblia é um pouco além daquilo que a gente está acostumado a viver por aqui, né? Às vezes a gente acha que ser hospitaleiro é abrir a casa e aí servir de hóspede, dar um chazinho ou coisa parecida. Na cultura oriental, e aí a gente tem esse conceito desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento ele é reforçado, quando você viajava, você não tinha uma rede Ibis, certo? Então, você não tinha hotéis baratos que você podia ficar e passar uma noite enquanto você estava indo ali de Bagdá para Jerusalém. Não rolava. Então, o que é que acontecia? Você ia bater na porta de alguém e você ia contar com a hospitalidade de alguém que poderia ou não receber você naquela casa, e você ia passar ali alguns dias até você comer e estar em condições de seguir viagem, e aí você ia para o próximo ponto. Então, era uma aventura viajar, não era algo tranquilo e planejável como é hoje. Você saía sem saber nem onde você ia reclinar a cabeça. Por isso que na própria Torá, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que Deus se preocupou em ensinar Israel a ser uma nação hospitaleira. Então, quando você estava viajando, seu sonho de consumo era fazer uma rota que passasse por Israel. Por quê? Porque se você tivesse com fome, o cara que estava colhendo em Israel, ele tinha obrigação de não recolher as espigas que caíam no chão, porque eles eram para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros.
então você não ia passar fome se estivesse lá. Existia o hábito em Israel de receber e dar hospedagem a forasteiros. E o costume é que a pessoa ficasse 3 noites com aquela família, ou tem até um ditado judaico que diz que é até o sal que foi ingerido ser digerido pelo corpo. Então você passava por ali pelo menos 72 horas. Então Deus se preocupou em ensinar para o povo de Israel como é que se cuida de um forasteiro. Então, quando a gente fala de hospitalidade, a gente fala de toda essa bagagem cultural que o povo que recebeu essa carta a princípio trazia para si. Então, é uma hospitalidade que cuidava das necessidades daquele que não tinha onde reclinar a cabeça enquanto estava em trânsito. O exemplo clássico é quando você abre a sua casa e você recebe pessoas na sua casa. Porém, isso pode ser vivido quando eu simplesmente percebo a necessidade do meu próximo e estou ali disposto a superar e a viver, ou melhor, a suprir a sua carência enquanto ele vive essa vida de forasteiro e de peregrino. Então, todas as vezes que eu me coloco à disposição de socorrer e dar amparo ao meu próximo, às pessoas que fazem parte da minha comunidade, eu estou sendo hospitaleiro. Então Pedro aqui diz: sejam hospitaleiros, pratiquem a hospitalidade. Entendam, inclusive, que quando a gente fala sobre hospitalidade, não está falando somente sobre o ato religioso de você receber pessoas em casa. Mas quando a gente é hospitaleiro e busca fazer disso uma atitude do coração, a gente está entendendo que nada daquilo que a gente tem é nosso. A gente está reconhecendo que o lugar que a gente mora não é nosso de verdade, que aquilo foi Deus quem nos deu e que para Ele deve ser usado. Quando eu coloco à disposição os meus bens materiais ao meu próximo, eu estou reconhecendo de que realmente foi Deus quem me deu e me deu para que eu abençoe outras pessoas. Você já deve ter entendido a essa altura, se você vem sempre aqui à nossa comunidade, que a gente sempre está falando que graça não é algo estanque, né? Não é algo que eu recebo e eu guardo, coloco num container e armazeno. A graça de Deus se manifesta de inúmeras formas. Se manifesta inclusive na sua providência para o meu consumo cotidiano. Se manifesta no alimento que eu tenho, no salário que eu recebo, na casa que eu moro, na vida que eu desfruto, nas pessoas com quem eu convivo, no meu crescimento intelectual. Tudo isso vem da graça de Deus. Então, como eu posso fazer disso graça para outras pessoas? Quando eu falo de hospitalidade, eu estou falando justamente sobre receber graça e entender que graça se transmite. Por isso que Pedro faz aqui uma ressalva. Faça isso. Agora, faça sem reclamar. Sem reclamação. Se você ainda não está pronto para fazer sem reclamar, não faça ainda. Dedique algum tempinho aí da sua vida para entender essa verdade, e aí quando isso estiver introjetado dentro de você, aí você faz. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Cada um, no versículo 10, exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todo mundo que segue Jesus recebe um dom de Jesus. E às vezes a gente acha que esse dom é uma coisa assim, bem escalafobética, né? É falar em hebraico da noite para o dia, japonês ou chinês. Aí não tem um dom de curar. Você chega mancando, eu boto a mão e sai novo. Eu conheço pouquíssimas pessoas, ou melhor, eu não conheço nenhuma, se alguém conhece me mostra, que tem esse tipo de dom. Mas eu conheço um monte de gente que negligencia alguns dons que Deus dá para a gente e a gente acha que não é dom. Hospitalidade é um deles. Misericórdia é outro deles. Mordomia é outro dom. Ensinar, mais um dom. Cuidar uns dos outros, ser igreja, ser corpo. Isso tudo é dom. E às vezes a gente passa a vida esperando descobrir um dom e faz testes, sabe? Aqueles testes que teve uma época que as livrarias evangélicas pareciam capricho, que era um monte de teste vocacional de dom que você fazia tal, para tentar descobrir seu dom.
no que você pode ajudar hoje? Como você pode oferecer o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro a Deus hoje? Se Deus move você nesse sentido, sirva. Vá, coloque a mão na massa. Assim você vai estar colocando em prática o dom que Deus deu a você. A gente não precisa superestimar as coisas. Sabe, às vezes a gente lida com essa coisa de dom parecido com algumas pessoas lidam com reencarnação, né? Ninguém já encarnou assim numa secretária do século XIX que trabalhava numa repartição pública. Não. Só é imperatriz, escravo que sofreu, Dom Quixote e por aí vai. E dom não precisa necessariamente ser esse dom do holofote. Qualquer serviço que você pode oferecer a Deus em favor ao próximo, você está colocando em prática o dom que Deus deu a você. E aqui Pedro faz questão de dar o exemplo de como é que isso acontece. Olha, se alguém fala, se é dom de aparecer em público, mesmo que seja gago, se alguém fala, faça como se transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, se seu dom é de bastidores, se você é bom em ajeitar as coisas onde ninguém vê, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Então, se você sabe que você pode fazer, faça. Não deixe a vida passar em branco. Não deixe de servir porque você acha que não sabe fazer algo grandioso. Se é para falar, fale. Se é para servir escondido, sirva. Mas não seja um inútil dentro do reino. Coloque em prática aquilo que Deus deu a você. Então perceba que aqui a gente tem um guia mesmo muito prático de Pedro sobre como a gente deve encarar a vida que está, como se deve encarar o sofrimento numa vida que está caminhando para perto do fim de todas as coisas. Você precisa manter a clareza e o bom senso, para isso você precisa orar. Acima disso, você precisa amar muito o seu próximo, amar sinceramente, porque isso é que vai cobrir a multidão de pecados. Vocês só vão conseguir conviver se vocês se amarem muito, porque só perdoa quem ama. Isso tudo é atitude. E como vocês se amam, sejam hospitaleiros, ou seja, coloquem em prática, em ação, esse amor que une vocês. E se vocês ainda não sabem como fazer as coisas, cada um tem um dom. Procure descobrir qual é o seu e coloque em prática. Não fique somente de espectador. Se é para falar, fale. Se é para servir, sirva. Mas não fique sem fazer nada. Seja e faça. Encontre o seu propósito nessa vida que caminha para o fim, nessas duas vertentes. Seja o que tem que ser e faça o que tem que fazer. Não seja espectador da vida, mesmo que você esteja sofrendo. São essas as palavras de Pedro para a igreja que sofria. O grande conforto, o grande consolo disso tudo, vem no versículo 12, que eu estou já encerrando aqui a nossa mensagem, mas ele explica isso, e no versículo 12 ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Não estranhem que vocês estejam sofrendo. Vocês vão sofrer. Só se certifiquem de uma coisa: que vocês não sofram como assassinos, ladrões ou sanguinários. Se preocupem com isso, mas entendam que vocês vão sofrer. Que esse sofrimento vai ter um fim. Que isso que vocês vivem é passageiro. Que estamos caminhando para o fim de todas as coisas.
que vocês são forasteiros hoje, mas essa terra vai se tornar a nossa terra quando Jesus vier reinar entre nós. É essa a palavra de Pedro para a igreja que sofre. É essa a palavra de Deus para as pessoas que sofrem hoje no meio da igreja. Então, se você queria conselhos práticos de como enfrentar o sofrimento, Deus providenciou isso. Presta atenção nessas recomendações que Deus deu à sua igreja. Seja sóbrio, seja criterioso, não se deixe levar pela mentira. Ore muito. Amem-se uns aos outros fervorosamente. Não se esqueçam que vocês precisam uns dos outros. Coloque esse amor em prática. Seja hospitaleiro. Entenda que o que você tem não é seu. Faça isso sem reclamar. Se você identificou como você pode servir esse reino, faça. Se for na linha de frente, vá na linha de frente como quem fala a palavra de Deus. Se for nos bastidores, vá para os bastidores e faça com a força que Deus dá. E não estranhe o fogo ardente. Não estranhe o sofrimento, porque ele vai vir, mas vai passar, porque o fim das coisas está próximo. É essa a mensagem que Deus dá por meio de Pedro à sua igreja hoje. Nós vimos no domingo passado o que Deus falou para João sobre a igreja que sofre. Hoje nós vimos o que Deus falou para Pedro sobre a igreja que sofre. No próximo domingo, nós vamos ver o que Deus falou para Paulo sobre a igreja que sofre. Eu convido você a fechar os seus olhos, nós possamos responder a Deus em oração aquilo que Ele falou conosco por meio da sua palavra. Queria convidar aqui o pessoal do louvor. Nós vamos cantar mais uma música que fala sobre quem nós somos na pessoa de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não nos deixou à deriva quando nós sofremos. Sabemos também que sofrimento é algo muito relativo a cada pessoa que vive o seu dia de angústia. Cada um de nós tem a nossa própria experiência, tem a nossa própria angústia, sabe aquilo que tira a nossa noite de sono, mas nós sabemos que podemos contar com o Senhor independente daquilo que seja a causa do nosso sofrimento. E nós apresentamos a Ti aquilo que aflige a Tua igreja hoje. Aquilo que somente nós sabemos quando estamos sozinhos, que tira a paz do nosso coração. Sabemos que o Senhor pode intervir na nossa vida, que o Senhor pode transformar todas as coisas, que o Senhor tem tudo em Tuas mãos, que o Senhor nos orienta a não andar ansioso por coisa alguma, mas somente colocar diante dos Teus pés. E nós fazemos isso juntos aqui em oração, porque sabemos que essa atitude nos ajuda a sermos sóbrios, criteriosos, a termos bom senso e enxergar a realidade em que nós estamos. Nos ajude, Pai, a não sermos levados pelas mentiras que o mundo nos conta, que o sistema nos leva, mas que possamos olhar para a perspectiva eterna e saber que essa vida só faz sentido se o Senhor estiver presente nela. Que o Senhor nos ajude a amarmos fervorosamente, sinceramente uns aos outros, não como uma missão impossível, mas como uma instrução desejável para cada um de nós. Que o Senhor nos motive a colocar em prática e em ação esse amor que o Senhor nos ensina a ter. Que o Senhor possa ajudar a sua igreja a viver os dons que o Senhor tem nos confiado. Que a graça que tem nos alcançado em sua multiforma, Pai, possa ser expressa também nas nossas atitudes. Que possamos servir ao Teu reino e servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.